Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos na semana 3 do PET volume 4, página 100. E hoje o tema da nossa aula é os povos africanos no Brasil. Caro estudante, o terceiro grupo da origem de nossa sociedade brasileira são os povos africanos. Mão de obra construtora arrancada de sua terra, a África, pelos portugueses. Nação que luta até hoje pelo seu reconhecimento em muitos aspectos, tanto no Brasil como em vários lugares do mundo. Grande influência da nossa cultura. Breve apresentação. Os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias e acabaram percorrendo toda a costa da África. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitavam para atracarem seus navios e explorarem os novos territórios. A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis e centralizavam o controle político e exerciam o domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais e de pedras preciosas. Atividades. Número 1. Leia o texto a seguir. A mão de obra escravizada. Era bastante comum na África, entre diversos povos africanos, a prática da captura de cativos de guerra. Quando um reino saía vitorioso de uma batalha, era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza. Mas, além disso, esses escravizados também eram exibidos ao lado de leões e outros animais africanos, em apresentações de entretenimento, que tinham como objetivo mostrar ao público europeu quanto a África era um lugar exótico. Quando os portugueses, enfim, passaram a explorar as terras recém-descobertas no continente americano, estabelecendo plantações de cana-de-açúcar, valeram-se do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecida em Portugal, como forma de suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Os historiadores acreditam que durante o período em que houve escravidão no Brasil, encontraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravizados ficou conhecido como tráfico negreiro. Número 2. Complete as lacunas de acordo com o texto. Era bastante na entre diversos, a prática de captura de. Quando o reino saía de uma batalha, era permitido escravizar os logo se apropriaram dessa e passaram a escravizados para comercializá-los em. Lá, os escravizados realizavam tarefas nas casas da. Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, vocês vão completar essa parte do texto. 3. O que você pensa sobre a forma dos portugueses tratarem os africanos? 4. Leia o trecho abaixo. Os europeus se interessam pela compra dos escravizados. Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Por isso, para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo.
No Brasil, os recém-chegados não se entendiam, pois nem falavam a mesma língua. Mesmo separados dos seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis, fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam eram deles. E procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Número 5. Leia com atenção as questões e coloque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas. Teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Diante disso, os povos africanos não resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Por isso, para evitar que as pessoas escravizadas organizassem revoltas, os traficantes as separavam, não permitindo que ficassem juntas as que falavam a mesma língua ou fossem do mesmo povo. No Brasil, os recém-chegados se entendiam, pois nem falavam a mesma língua. Eles não lutavam de todas as formas possíveis. Fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que produziam eram deles. E procuravam conservar seus costumes, transmitindo seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. Então, para todas essas questões, vocês vão analisar e colocar V para as verdadeiras e F para as falsas. 6. Leia o texto a seguir. Influências africanas no modo de vida brasileiro. Hoje, podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Observe. Língua. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas das línguas africanas. Por exemplo, nenê, moleque, samba, batuque, canga, dengosa, marimbondo e etc. Música e dança. A música e a dança de origem africana são influência muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmos como o batuque, o samba, o maracatu, as gafieiras e também instrumentos musicais como os bongos, o berimbau, o pandeiro e outros. Lutas e esportes. A capoeira, inicialmente, era uma forma de luta que os escravizados praticavam. Nela, partes do corpo, como as mãos e pés, tornavam-se armas. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança. 7. Na sua região, você já viu uma roda de capoeira? Justifique sua resposta. Bons estudos e até a próxima aula!